Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Jonathan Godoy para a gente falar sobre a importância do Belo, que não é o cantor. Jonathan, a quantidade de gente achando que a gente está falando do Belo. Então, olha o Brasil, o nível cultural do Brasil. Depois faz um vídeo sobre a importância da Graciane. Começamos bem, né? Então começamos com o Jonathan, então a gente vai ter esse tipo de coisa. Mas para vocês entenderem o que aconteceu, é que eu vou, a partir do dia 6 de junho, né, Jonathan? Que é de quinta-feira, né, o História da Arte. A partir do dia 5 de junho, eu vou dar um curso de História da Arte no Instituto Essere, né? Cujo curador é o Jonathan Godoy. Olha que lindo o cenário que vocês estão vendo. Esse lugar que vocês estão vendo aí do Jonathan, inclusive, é o estúdio do Instituto Essere, para o qual eu gravei 2 cursos, Introdução à Filosofia Política e Introdução a Platão. Foram 2 cursos, um de 3 horas e pouco e outro de 4 horas e 15, que eu gravei para a plataforma deles, que está muito boa, né? E aí eu vou dar esse curso de História da Arte, como é pelo Zoom, é à distância, a gente fez uma live no Instagram e ficou muito boa a live. Foi muito legal a live. Só que aí a live sumiu. Porque afinal você não pode falar de alta cultura no Brasil, que é coisa desaparece, não dá. Parece que não funciona. E aí eu falei, Jonathan, vamos tentar repetir essa live, né? Então, assim, a gente não sabe o quanto a gente vai conseguir repetir, porque ali realmente deu muito certo no dia, tá bom? Mas a gente vai tentar repetir porque é o seguinte, né? Já que vocês não sabem, mas a minha atividade principal, por isso que eu não tô aqui toda semana no YouTube fazendo sensacionalismo, etc. Eu não vivo de YouTube, eu sou professora de filosofia mesmo. E agora eu tô com 3 cadeiras na instituição onde eu trabalho. Eu sou professora de História da Filosofia Moderna o ano todo, Filosofia Política no primeiro semestre e Estética no segundo semestre. Então, quando o Jonathan me convidou para dar alguma aula no Essere, eu falei, pode ser de arte, alguma coisa, e eles toparam, e eu fiquei muito feliz, porque eu adoro falar de estética, adoro. Eu estudei o nascimento da estética enquanto disciplina, aquela loucura dos românticos, aquela bobagem... Oi, diga. Fala. Desculpa, pode falar. Estética não é... Gente, não é botox, tá? Não é cirurgia plástica, estou falando de uma disciplina chamada estética que estuda o belo nas artes. Filosofia da arte, né, Jonathan? É mais correto mesmo, né? Porque estética vem de aistesis, né, que é percepção. Mas assim, eu acho bom o nome estética, porque na verdade, quando a gente fala sobre o belo, em geral, filosoficamente, por que é que esse assunto é importante? Porque nós temos uma relação notável com o belo. O belo produz o que a gente chama de experiência estética, que assim, ele afeta a nossa sensibilidade, afeta a nossa percepção, e desperta emoções por meio da nossa percepção. E é por isso que ficou esse nome estética, que é inadequado, mas enfim. E aí a gente estava conversando sobre esse assunto. E hoje, embora seja no meu canal, eu vou deixar o Jonathan conduzir a conversa, tá? Eu tô só explicando porque eu sei que parece estranho para vocês, mas eu vou deixar ele conduzir a conversa porque a ideia era essa. E a ideia é muito mais a gente deixar algumas sugestões para vocês, tanto que eu até deixei uns livros aí interessantes que tem na minha livraria a respeito desse assunto, né, para vocês que quiserem ir adiante, tá? Então, vamos lá, porque embora o meu curso, né, Jonathan, vá ser de História da Arte, é História da Arte, mas permeado, né, pela Filosofia da Arte. Então, como é que a gente tinha começado, você lembra? A gente nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, mas no rio ainda é rio, né? Vamos lá. Não vai ser a mesma live, mas vai ser uma live sobre ela. Então, Bruno, começa então falando sobre o seu curso, no que vai consistir as aulas. Então, eu acho assim, são 2 coisas, né? Primeiro que a gente, independente de curso, de Essere, de qualquer coisa, se você é brasileiro, pelo amor de Deus, começa a ter argumentos para defender que o belo é objetivo. Não o belo cantor, né? Assim, que a beleza é algo objetiva, tá? O belo não é o mesmo que gosto, né? Você tem regras, você tem critérios para dizer que algo é belo ou não é. Esses critérios servem inclusive para você avaliar os graus de beleza que tem um objeto, tá? E a história da arte e o fato de que alguns dos artistas mais geniais nos impressionaram e ainda impressionam é prova
de que esses critérios são universais, né? O Jonathan, eu lembro que ele tinha falado um negócio muito interessante sobre os critérios do São Tomás de Aquino, e na hora eu falei, na verdade isso aí é a poética de Aristóteles convertida em conceito. E recentemente, no Ascensão da Inteligência, eu examinei a poética, né? E a poética de Aristóteles, ela é a fonte de toda a reflexão sobre a beleza. Ela é assim, é um livro que foi repensado, mastigado, revista, etc. E nada do que se propôs de novo na estética, que como disciplina surge no século XVIII, a filosofia da arte, já não, eu sempre digo, né? Tudo é nota de pé de página, a poética do Aristóteles mesmo, né? Ali a poética é um livro bem genial. Até os 3 critérios do São Tomás de Aquino, para mim, são simplesmente uma explicação melhor, mais clara e puramente conceitual do que Aristóteles explica ali na poética, né? E aí, então assim, não é tão difícil assim você reconhecer a obra de arte decente da que não é. Mas, como nós perdemos um pouco a noção, o objetivo do curso são 8 módulos, né, Jonathan? Uhum. São 4 módulos, cada um de 2 meses de duração, são 8 aulas, em que eu vou falar das obras maiores na história da arte. Então eu começo no Egito, passo pela Grécia, passo por Roma, depois falo da arte em Bizâncio, aí na Idade Média eu dou um destaque maior para o gótico e para o românico, aí Renascimento, Barroco, Maneirismo, etc. Aí depois você tem o Rococó, você tem vários períodos artísticos e de cada período a gente consegue extrair as obras mais significativas, aquelas que exprimem melhor as características do estilo, mas todas elas têm algo em comum. O que é esse algo em comum? Todas elas realmente são a expressão da beleza, mas a expressão concreta da beleza. Isso que é a obra de arte. A obra de arte é a expressão concreta da beleza. E aí o objetivo do curso, então, é dar uma visão panorâmica para as pessoas terem um pouco mais de cultura em termos de história da arte e, ao mesmo tempo, ilustrando não, mas colorindo esse passeio pela história da arte com uma série de reflexões filosóficas sobre o belo. Tá? Então é uma combinação de assim, que o pessoal chama de filosofia da arte e história da arte. Tá? A história da arte é o pano de fundo para a gente avançar as reflexões. E essa é a característica do curso. As aulas vão durar 1h30, toda quinta-feira. Que horário que ficou, Jonathan? Eu esqueci. Você que é meu chefe, fala agora. Você virou meu chefe agora. Qual que é o horário? Como? Às 17, né, quinta-feira. Eu acho que ficou às 7. Não, ficou à noite. 19. Eu acho que é 7. Passou para 19. Né? Passou para 19, então é às 7 horas da noite, na quinta-feira. As aulas vão ser pelo Zoom, tá? E como as aulas vão ser pelo Zoom, a gente vai ter muita interação. Basicamente é projeção de slide, exposição e conversa, né? Então, assim, eu tenho 1 hora de exposição e meia hora de discussão para vocês fazerem perguntas, etc. Então, assim, vai ser um curso bem interativo, mesmo que seja à distância, vai ser bem interativo a sala do Zoom. Eu já fiz mentoria até pela sala do Zoom, é muito legal, você consegue conversar, é como se você estivesse numa sala de aula, né? E assim, a minha única preocupação que está me dando trabalho é achar as imagens numa alta definição boa o suficiente para que a gente consiga examinar, porque tem obras que tem obra que não dá, né? Assim, né? A imagem não substitui o impacto que ela tem ao vivo. Então eu estou selecionando aquelas em que a gente não tem essa perda, tá? Essa perda tão grande. E é isso, e esse vai ser o curso. Mas o objetivo do curso, e que é o objetivo dessa live, é a gente falar sobre a importância do belo, porque olha o lamaçal que a gente tá. As pessoas perderam a referência do bom e do ruim, então a gente está em crise moral, mas essa crise moral anda ao lado também de uma crise total do senso de diferenciação, né, também do belo e do feio, né? E aí a gente tem a promoção de todo tipo de perversidade, né, no campo das artes, né? O pessoal adorava falar da história dos macaquinhos, lembra? Mas é o tipo exemplo de perversão das artes, aquilo. Você lembra daquele negócio? Uhum. Tanto é que ali você foge até o critério da mímese. Né? Porque a arte, por excelência, é uma imitação, a produção humana. Uhum. Ali não é uma imitação, o cara está literalmente o dedo na bunda do outro. Então não é uma representação, não é uma imitação. Então como é que pode ser arte? Não é nem belo nem arte. Você não pode nem falar que é arte de má qualidade. Não é arte. Que é, de fato, uma cena pornográfica só. Mais nada. Só isso.
Não é nada, cara. Agora, é interessante que a Bruna comentou, pessoal, sobre os critérios de São Tomás. A gente foi comentar na outra live, a gente não comentou aqui ainda. E sim, Bruna, tanto é que São Tomás ele dá esses critérios discutindo outro assunto. Né? Ele assume como óbvio. Então, se diz assim, vocês já sabem que os critérios são esses. Eu até acho que era comum na universidade, na época, eles falarem aqui, discutindo a obra de Aristóteles. Né? O próprio Santo Alberto Magno deve ter falado isso já. Mas os critérios que ela citou são os seguintes: integridade, harmonia e clareza. Para algo ser belo, né, ele precisa estar íntegro, em primeiro lugar. Íntegro, o que é íntegro? É algo estar inteiro segundo a essência. Por exemplo, a essência humana diz que o ser humano tem que ter 2 olhos. Se tiver faltando um olho na cara, não está íntegro. Não tem como estar fisicamente belo. Né? O outro, você vê que as pessoas também confundem, né? A Bruna estava falando de confusão mental. Né? E a confusão mental vem também em confundir os termos. Outro dia, uma pessoa até falou assim, né? Veja, a beleza física passa. E mostrou a foto de alguns idosos. Aí veio um idiota comentando, não, mas você está sendo etarista, quem disse que eles não são belas? Como você está menosprezando? Não. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, eu estou dizendo que a beleza física é bom. Né? Passa, acaba, murcha. Murcha, acaba. E para mulher é bem rápido. É evanescente. E, bom, então o primeiro quesito é a integridade. O segundo é a harmonia. Então, se você tem 2 olhos, mas um é desse tamanho, o outro é assim, é que nem aquele cara como é que é? Da Petrobras, né? Com um olho aqui. Não tem como. Por quê? De acordo com a essência humana, tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho os 2 olhos, né? Então dá para ser belo se for muito desproporcional, se for fora da harmonia. E, por último, a clareza, ou seja, você tem que olhar para a coisa e saber o que é a coisa. Tanto é que a gente fala isso inconscientemente, né? A pessoa que está toda barbuda, por exemplo, suja, você toma uma banho e fala, ficou bonito, ficou bonita. Por quê? Porque ficou claro. Né, Então, isso é o objetivo, que é diferente do gosto, que a gente falava, né, Bruna, na outra live, e foi Kant que dividiu. Então, ele está lá dividindo o juízo estético do juízo racional, negando a objetividade da beleza, só que ele está julgando o gosto. Então, o gosto realmente não é objetivo. Você pode gostar de algo feio, de algo tonto, de algo simplório. Agora, a beleza é objetiva e ela tem níveis. E eu acho que um outro ponto também é diferenciar, como você falou, os graus de beleza. Porque existem diversos tipos de belo, né, de coisas bonitas. Por exemplo, você pegar a arte românica, é muito diferente da barroca. Muito. Só que as duas são belas. Por quê? Porque atendem o critério da beleza. Então, há um critério objetivo atendido. Você pode até comparar as duas e falar, uma superior à outra aqui. Né? Aí é a hierarquia do belo, né? Quanto mais excelente mais belo é. Mas se atende os critérios, é belo. Na música, a gente pode até falar, por exemplo, uma cantiga medieval, né? Uma moda de viola aqui no Brasil, elas são belas, elas são simples. São inferiores a uma sinfonia de Beethoven, que é bela, só que mais complexa. É diferente, por exemplo, de um funk que não há beleza nenhuma. Né? Nenhuma, zero. Aí só há gosto pervertido. Né? Se quiser comentar mais sobre isso. Não, esse comentário eu lembro que foi muito bom, porque realmente no século XVIII, o que acontece? Os caras são todos subjetivistas, empiristas, céticos, etc. Mas alguns deles têm consciência disso, então eles já nem vão mais falar sobre o belo, eles vão falar sobre o gosto. Tanto que o Montesquieu mesmo, ele escreveu para a enciclopédia tratado sobre o gosto, ensaio sobre o gosto. Alguns dos ingleses, que são importantes na história da filosofia da arte, também. A primeira coisa que eles fazem é diferenciar o belo do bom e do mau gosto, né? E, na verdade, é curioso porque já na arte poética do Horácio, ele explica que o artista de mau gosto é aquele que tenta se aproximar do belo e aplicar os critérios e não consegue chegar lá. E o artista de bom gosto é aquele que acerta sempre. Então, aí você tem os artistas que acertam, às vezes erram, mas quem que é o artista do sumo bom gosto? É o cara que acerta sempre, ele sempre é capaz de acertar, né? E aí tem também a própria arte poética do Horácio, que eu tenho certeza que o São Tomás conhecia, porque o São Tomás ele é de uma época que eles estudavam os latinos para dominar o latim, né? E tem gente que fala que ele não dominava o latim, mas é falso isso, porque ele até escreveu poemas, né, Jonathan?
Não, falo que ele não era, digamos assim, tem malucos que falam, como alguns dos escritos filosóficos têm um latim mais simples, porque evidentemente ele tinha a pretensão de ser compreendido pela Europa toda, né? Esse era o objetivo. O pessoal acha que ele não tinha um domínio do latim de quem estudava Cícero, que é falso. Primeiro porque o Cícero é o terceiro autor, acho que mais citado da Suma Teológica, né? Segundo porque ele escreveu poemas, e quando você vai ver os poemas, você vai ver um latim altamente complexo, né? E terceiro, porque era impossível. São Tomás é de uma época em que você aprendia a escrever em latim estudando Cícero. E Cícero é, assim, magistral. Ele é o cara que inventou o latim, é o cara que elevou aquela coisa falada vulgar a uma língua com feição literária e culta, né? Ele elevou uma língua qualquer com potencial a uma língua culta, né? É a razão pela qual o latim depois pôde ser a língua, o idioma franco da Europa. Então as pessoas às vezes esquecem isso, né? E não tenho dúvida de que o São Tomás, acho muito provável, considerando que ele era um grande conhecedor de Aristóteles e obviamente que a poética ele leu, sei lá, algumas horinhas, né? Ele pode sim ter visto o Horácio, porque o Horácio, na arte poética, que é um poema que na verdade é uma homenagem, ele converte, ele exprime em obra de arte a teoria da arte que está na poética de Aristóteles, né? E na verdade ele então não acrescenta nada ao que se... Porque ele é um artista, ele sabe o que ele está fazendo, ele não precisa teorizar a respeito, mas o que ele faz é eternizar como poema justamente a visão clássica a respeito do belo. E tudo isso também está presente em São Tomás, etc. Então, assim, os antigos, quando eles falam de gosto, de bom gosto e de mau gosto, eles estão se referindo à sua capacidade de adequar-se, de fazer escolhas corretas para adequar-se ao critério do belo. Agora, quando no século XVIII o pessoal começa a falar de gosto, eles já falam da perspectiva ascética, né? Eles já começam a falar de formação do gosto, bom gosto, mau gosto, o que é o gosto. E aí chega naquela desgraça de Kant que ele vai atribuir a... Como é que é? Acho que em Hume já tem isso, não é? Memórias e emoções. São memórias e emoções que vão formar o juízo. Bom, se são memórias e emoções, então o juízo sempre é atrelado a uma pessoa. Então você não pode ter critérios objetivos para o belo, né? E esse é um problema, porque daí para frente as pessoas fazem qualquer coisa e falam, não, mas peraí. Isso aqui são minhas memórias e emoções. Como é que você vai falar que não tem valor? Não tem valor. Enfim, esse foi o assunto que a gente discutiu. Deixa eu só agradecer aqui. Ó quem tá aqui, Jonathan, seu amigo Marcos tá aqui. Tá mandando um abraço. Não sei pra quem. Eu sou amiga de vocês. E aqui o Henrique está perguntando, como vocês veem a noção de mimesis no contexto da... essa pergunta é boa, hein, Jonathan? Como nós vemos a noção de mimesis no contexto da arte moderna, ou seja, após o divórcio da noção tradicional da natureza em prol de uma visão iluminista e mecanicista. Peraí que aqui tem umas coisas confusas, Henrique, ó. Visão mecanicista não é só na modernidade, né? Que a modernidade ela eleva a visão mecanicista à única visão possível da natureza. Então tem esse problema, ela é a absolutização da visão mecanicista. O Demócrito já tem uma visão mecanicista, entendeu? Então, assim, não é algo que os modernos inventam, mas é algo que eles celebram como a verdade absoluta em termos de descrição da natureza, né? A arquitetura do universo, né? O Galileu... Isso, a natureza foi escrita em caracteres matemáticos, aquela história toda. Né? Mas como você vê a noção de mimesis na arte moderna? Essa pergunta é boa, Jonathan. Vamos responder para o Henrique. Vamos lá. Bom, aqui não falei, eu acho que se a gente entra na seara, porque tem gente que entra, o pessoal que gosta de estética, para falar assim, a arte moderna não é arte. Né? Eu falo, é um campo bem perigoso, porque onde há produção artística, onde há mimese, há arte. Ou a expressão de algo. Né? Então, a arte, agora, você pode falar que é uma arte de baixa qualidade. E eu acho que toda a arte moderna é de péssima qualidade. Algumas até aturáveis, outras não são nem aturáveis. Agora, tem Dá um exemplo. Dá exemplos aí. Por exemplo, Niemeyer eu acho péssimo. Não, você está falando do moderno, dessa coisa do século XX. Quer voltar um pouquinho atrás? Não, porque eu acho que começa ali no século XIX, os caras começam a... Mas ainda tem criatividade, né? É a partir do 20 que eu acho que a coisa degringola de vez, né? Já há uma mudança de foco, né?
quando você já está nesse povo aí. Porque quando você muda o foco do tema, você ainda mantém a técnica, né? Mas ainda, você ainda tem a técnica de qualidade. Mas eu acho, aí tá. Eu acho que a mudança de foco também já muda um pouco, anuncia que a técnica também vai ela vai degringolar ao longo do tempo. Você deixa de se preocupar em expressar o belo e só expressar um sentimento, expressar algo que é subjetivo. De novo, a gente volta para a questão do gosto. Mas antes disso aí, eu gostaria de comentar algo antes que eu esqueça, que você estava falando, que é o seguinte: uma coisa, de novo, na questão do gosto, outra coisa é a beleza. E havia uma educação para você ter um bom gosto. O que é o bom gosto? Sim. É quando a pessoa gosta do que é belo. Isso. Necessariamente, você não, nem sempre você gosta do que é belo. É interessante que hoje as pessoas admitem isso, por exemplo, na culinária. Eles falam de paladar refinado, por exemplo. O cara, ele gosta de um uísque, ele gosta de um prato e tal, ele tem um paladar mais elevado, ele educou o paladar. Por que o paladar vale e o gosto da beleza não vale? Né? É óbvio. Se a pessoa, o Roger Scruton até falava isso, né? A pessoa, por exemplo, uma vez perguntaram, como eu faço a minha filha deixar de ouvir Lady Gaga para ela poder ouvir música clássica, sei lá. Música clássica, Bach, né? Aí ele falou assim, olha, ela só vai conseguir entender Bach quando ela conseguir apreciar o silêncio. Primeiro. Sim. Porque Lady Gaga é barulho. Né? Então, assim, passa-se por uma educação para você conseguir perceber o que é o belo. Porque aquilo que é elevado, às vezes, passa por cima. O problema está na pessoa, não está na beleza. É aí que está, isso que as pessoas precisam entender. E quando uma pessoa ela não gosta de algo que é bonito, não gosta de algo que é feio, o problema está nela. E não aqui. E quando ela gosta de algo que é feio, não significa que aquela coisa é boa, só significa que ela tem mau gosto. Então, uma das coisas que eu espero conseguir com esse curso, e eu espero que as pessoas reflitam, as pessoas que não pensem em fazer o curso, mas estão aproveitando essa live, é o seguinte: não confunda o seu amor próprio, tá, com o quanto o seu gosto foi educado. Se você tem mau gosto e alguém aponta isso pra você, você gosta dessa porcaria, não adianta você, para tentar defender o seu amor próprio, atacar a pessoa que está te falando uma verdade, tá? Nós todos temos falhas imensas e educar o gosto é um negócio que leva tempo. Tem um livro muito interessante do Arnold Bennett que chama Como Formar o Gosto Literário. E ele diz que você tem que, primeiro você pega um autor, um clássico. Mas por que um clássico? Mas porque o cara já passou pelo crivo de gerações de pessoas que já tem gosto. E todas essas pessoas que já têm um gosto formado estão falando que aquele negócio é bom. Então é a experiência acumulada de gerações. Tá? Então ou seja, já passou pelo crivo, pelo juízo das pessoas que têm capacidade de diferenciar a porcaria do que é bom. Então você pega os consagrados, porque se você começar a querer você decidir o que é bom e o que não é, como você ainda não tem o gosto, você vai decidir mal. Aí você vai ler o Paulo Coelho e vai achar que é o máximo. Não, você pode até ler para pegar um avião ou andar de ônibus, etc. Mas continua sendo ruim. Não muda nada. Não é porque faz parte da sua vida que é bom. Continua sendo ruim. E o Arnold Bennett fala o seguinte: você pega algo consagrado e começa a ler. No começo você vai ter dificuldade, porque as coisas elevadas não são tão facilmente apreciáveis. Elas são mais difíceis de apreciar. Mas aí, conforme você vai insistindo, você vai descobrindo o requinte daquilo e você vai educando o seu gosto aos poucos. E aí de um autor você vai para outro, para outro. Bom, a questão é que nas artes é a mesma coisa. As artes é a mesma coisa. É a visão dos grandes artistas que educa o nosso gosto. A gente percebe o que é a capacidade do traço. Olha só, Jonathan, tem um pintor que é um cara meio controverso, porque ele faz uma... Assim, ele tem um péssimo gosto em alguns temas, né, que é o Egon Schiele. O Egon Schiele é daquele pessoal de Viena, amigo do Klimt. Ele tem uns desenhos muito pornográficos, etc. Mas ele tem um traço, uma linha, que é um troço impressionante. Ele é um grande desenhista, né? Então, quando você olha, assim, então tem alguns quadros dele, pega o autorretrato dele, por exemplo, né? Beira um negócio meio expressionista, mas o cara tem uma linha que você percebe que assim, ele não erra, ele começa e faz o desenho. Então ele tem uma capacidade de linha, só que como é que a gente percebe que isso não está tão bem aproveitado quanto a linha do Botticelli? Porque o Botticelli coloca... Quê? Falta harmonia. Isso! Esse é o ponto, ele tem a técnica, mas ele não tem
o todo, né? Por exemplo, o que ele está representando, no fundo, é angústia. O tempo todo. Então, como o tempo todo ele está representando a angústia, ele está representando o momento em que a gente está assim e tal. Ele não está representando o harmônico, ele está representando o desarmônico. É aquela história da dissonância. Tem pessoas que acham o máximo dissonância na música. Mas excesso de dissonância, Deus me livre a música moderna. Eu também não. Eu também acho meio chata. Né? Complementando a resposta que eu estava dando pro cara que perguntou. Pro Henrique. É o Henrique. Então, eu vejo que a mímese, a arte moderna, ela parou de apresentar o belo, ela parou de se preocupar com a técnica para expressar o gosto. Como esse cara que você acabou de me indicar. Ou seja, às vezes o cara até tem uma técnica, ele tem a capacidade para fazer bem feito, mas ele está só expressando um gosto subjetivo dele. E aí as pessoas confundem, que nem você falou, o ataque ao gosto dela, a pessoa dela. Isso é típico, inclusive, no Brasil. Você fala assim, nossa, que coisa feio que você fez. Porque eu vou fazer. Não tem com você, eu tô falando só que o seu gosto, inclusive pro bem da pessoa, né? Se ela acordasse com aquilo, ela perceberia que ela tá com um gosto totalmente deturpado. Né? E outra coisa, Jonathan, só uma coisa também que eu acho importante. Quando a gente deixa de imitar a ordem imanente, as coisas, a ordem do mundo, a ordem que transcende e que está nas coisas. Quando a gente deixa de imitar a ordem para exprimir a desordem, eu acho que esse é o ponto, porque ele pergunta aqui, como vocês veem a noção de mimes com seus arte moderna? Eu acho que a arte moderna, na primeira fase, não perde a questão da mimesis. O problema é o que ela imita. Ela não apenas, ela imita um estado interno que só pode ser apreciado como belo do ponto de vista do gosto, porque ela não obedece aos critérios que fazem com que algo seja objetivamente belo eternamente. Eu acho que esse que é o problema. Então, quando você, digamos assim, ainda que você imite algo que seja profundamente desarmônico, né, você tá tendo mau gosto. Esse é o problema. Você está, na verdade, exprimindo mau gosto até na composição artística. Tá? Então, ainda que não se perca completamente a mímese, ainda que a mímese seja o parâmetro, ele é um parâmetro que vem torcido, que ele não vem junto com os outros componentes que propiciam realmente a produção do belo. Né? Exatamente. Concordo com tudo. Porque, como você disse, a arte ela tem um objetivo, que é nos educar para o belo, nos ordenar. Né? E se você expressa só o caos pelo caos, você cria caos. Então você gera... Você falou, o cara expressa a depressão, ele expressa a raiva, ele expressa o autismo. É mais ou menos o que Schopenhauer e Nietzsche fazem. Isso! Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas Schopenhauer é genial, Nietzsche é. Eles são. Só que é uma genialidade louca. Ou seja, eles têm aquele lampejo, né, de genialidade, eles percebem alguma coisa, só que está expressando a loucura da cabeça deles. Aí o Nietzsche escreve muito bem um texto lá, mas é loucura. É o estado mental dele, não é uma visão da realidade. A mesma coisa do Schopenhauer. Né? Ele tem aquela angústia profunda da vida, aquele pessimismo, aí ele escreve um texto muito bonito, mas tem pouco da realidade e muito da cabeça dele. E esse é o problema, porque aí a gente acaba se afastando do real e perdendo a capacidade de discernir o que é loucura em nós, o que é doença em nós, do que é saúde, né, ou do que é parâmetro. A gente perde o parâmetro. E aí a gente já não consegue... Aí a gente perde também o juízo moral. É muito curioso, né? Porque o Platão, essa história do Platão que eu acho interessante, essa relação que ele estabelece entre o belo, o bom e o verdadeiro, e essa preocupação que ele tem com os poetas. Você sabe o que eu estava vendo, Jonathan? Eu estava lendo, já não lembro o que, tá? Mas eu estava lendo algumas figuras da Idade Média que nas escolas, para selecionar o que eles iam ensinar para as crianças, eles se incomodavam com alguns gêneros. Então, eles preferiam apostar na épica ou tal, porque eles falavam, puta, educar criança, você vai pegar o quê? Você vai pegar o teatro, aí tem muita inadequação, é muito obsceno. Então, eles tinham toda uma preocupação em selecionar que tipos de obras poéticas eles usariam para o ensino da linguagem, que é basicamente o trivium, né, que foi o que marcou a educação na Idade Média. E aí eu falei, todo mundo fica enchendo o saco do Platão, que ele disse ali que a poesia, como ela tem um efeito profundo em nós, ela não só forma a alma, mas ela pode deformar,
porque essa é a preocupação por trás da crítica ao Homero, que está na República, etc. O problema dele é com a deformação da alma, não é com o Homero. Provavelmente ele adorava Homero, mas ele fala, bom, você vai enfiar numa criança esse tipo de visão a respeito de Deus, evidentemente ela vai ter uma visão deformada do que é isto, né? Então a preocupação era essa, porque justamente tudo aquilo que nos impacta pelos sentidos, tem um poder enorme sobre nós e vai formando tal do nosso imaginário. O pessoal adora falar a formação do imaginário. É o conjunto de referências que estão aqui na nossa cabeça e que servem de parâmetros de experiência. É o conjunto de experiência interna que a gente tem para fazer, para reconhecer as novas coisas que nós aprendemos ou para emitir juízos, etc. Né? Se você tem na sua cabeça um conjunto de referências horríveis, como por exemplo o funk, samba, aquele pagodinho de quinta categoria, etc., tipo do Belo e tal, essas coisas, se o seu conjunto de referências é feito disso aí, você não vai nunca conseguir realmente reconhecer o que é bom. E você também vai ter um prejuízo na sua capacidade de saber o que eleva e o que não eleva. Porque ainda que o estético e o moral sejam coisas distintas, digamos que se o belo te eleva porque ele te leva a um tipo de conhecimento, de alguma forma ele te inspira a você também se elevar moralmente. Enfim, é um paralelismo que você pode fazer, que é o que realmente preocupava Platão. Ele não estava muito preocupado em censurar Homero, ele estava preocupado em, como é que a gente forma as almas, já que a poesia é o grande parâmetro da educação, a gente educa com poesia, mas a poesia está cheia de porcaria que deforma a alma, né? A preocupação dele era essa, né? Exatamente, né? Inclusive tem gente que chegou ao absurdo de falar que Platão era contra a arte, né? Não, ele está contra a arte de má qualidade, exatamente o que a gente está falando aqui. Como que ele é contra a arte e faz diálogo com obra de arte? É louco? Não, né? Então... Não, e o banquete, né? O banquete é meio que celebração das artes, então é um negócio meio ridículo. Mas no final das contas, isso aí é um negócio que a gente tem preocupação. Né? A educação das crianças é o quê? É selecionar aquilo com que a criança vai ter contato. Agora, a gente... É aquela coisa que o Sócrates também fala no Protágoras pro menino, lá que acompanha ele à casa do Protágoras. A gente seleciona muito o que a gente come, a gente se preocupa com a saúde do corpo e não se preocupa com a saúde da alma. A mesma coisa vale para a questão das obras que nós consumimos. A gente se entope de entretenimento de quinta categoria, a gente se entope de entretenimento e a gente quer conseguir pensar. Você não vai conseguir pensar, você está se anestesiando. Né? Então, o cultivo da obra de arte também tem o propósito de ampliar a inteligência, né, Jonathan? As pessoas estão mais burras porque elas também só consomem entretenimento, né? Com certeza, né? Senão você fica só consumindo entretenimento, você fica só no lúdico, só no prazer imediato, né? E aí você vai se animalizando cada vez mais. Eu diria uma coisa, porque, como você falou, da relação entre a moral e a beleza, né? Nem todos que gostam de coisas belas são moralmente retos, mas todos que gostam de coisas feias são maus. São pessoas deturpadas. Pode não ser mal no sentido assim de querer matar o outro. Não estou falando maldade nesse nível. Estou falando de uma pessoa meio merda. Confusa. Sim. Confusa. Uma pessoa que ou tem uma confusão mental muito grande. Ela não é boa de um jeito ou de outro. Né? Ou porque ela é corrompida mesmo, ou porque ela está totalmente confusa. Ela não sabe qual lugar dela na vida, não tem critério nenhum. É o Gerald Thomas, né? Essa galera do teatro, assim, esse pessoal, sabe, o Gerald Thomas, você não acompanha, você é mais novo, né? Ai, meu Deus do céu, esse mundo aí do teatro, que tem de porcaria é um negócio impressionante. Mas, assim, são esses artistas que, na verdade, cultuam o Fê, são os herdeiros do Marquês de Sade. Todos os herdeiros do Marquês de Sade, que fazem que acham que confundem pornografia com expressão de arte, na verdade, são justamente pessoas confusas, porque, no fundo, eles cultuam o que é feio, o que é obsceno, o que é perverso. Os cultores do perverso são pessoas profundamente confusas e desordenadas por dentro, né? Isso você está coberto de razão. E mesmo na arte moderna, olha só, é curioso, o Picasso, por exemplo, é o mesmo caso do Egon Schiele. O Picasso tinha muita técnica, ele tinha uma capacidade de desenho absurda, mas as escolhas é a mesma coisa, assim, o que ele escolhe colocar a técnica a serviço do quê? De uma visão caótica, né? Ele transforma, ele dilui a ordem no caos, né? É o mesmo. Acho que ao invés de ordenar o caos, ele bagunça a ordem. Desmonta a ordem. Isso, ele bagunça a ordem.
Exatamente. É muito Então, bem. todos esses são componentes filosóficos que a gente precisa acrescentar a qualquer análise que você faz da história da arte. Porque aí você consegue perceber, né, porque é que até certa altura parece que a gente fala a mesma língua e de repente começa a se falar uma outra língua, né? Exatamente. Exatamente. E vamos passar então para os artistas que você admira e que. Ah, ixi, são muitos, Jonathan. Não, mas Ixi, cara. um grupo. É, são muitos. É engraçado que assim, eu comecei sempre gostando mais de literatura e poesia eu gosto muito. Eu tenho muita coisa de poesia. Eu acho que realmente na arte do verbo a poesia é o máximo de requinte. Eu realmente acho que as pessoas que leem mesmo poesia e tentam decorar e tentam aprender, elas realmente estão passando por um nível acima de domínio culto da linguagem. Eu acho que é necessário e tal. Só que a pintura, quando eu comecei a entender a pintura tal, foi um pouco por aquele movimento dos impressionistas, aí século XVIII. Eu comecei gostando de coisas fáceis, né, de coisas simples. E aí, a certa altura da minha vida, eu tive um curso muito bom de história da pintura italiana, e quando eu conheci os italianos, eu entendi o que era coisa de verdade, o que era pintura de verdade e tal. E aí, quando eu comecei a entender os pintores italianos do Renascimento, de Giotto até o maneirismo de Michelangelo, toda essa faixa, aí você tem um monte de gente, né? Passa pelo Masaccio, pelo Donatello, que é o escultor. O Masaccio também era escultor, mas você tem ele. Aí você tem todo aquele pessoal da linha. O pessoal conhece o Botticelli, né, que tem aquela linha perfeita, mas tem o Filippo Lippi também. O Filippo Lippi é um cara tão maravilhoso quanto o Botticelli. Talvez não seja tão conhecido no Brasil, porque a gente é muito superficial aqui, mas é um cara tão extraordinário quanto. O pessoal não conhece Michelangelo, Rafael, Donatello por causa das Tartarugas Ninja. E o Donatello é um escultor fantástico, né? Ele é um escultor, ele realmente é renascentista. O Michelangelo escorrega para um maneirismo mesmo, né? O Michelangelo dá umas piradas ali. Fantástico também, maravilhoso, mas ele torce, né? Ele torce a forma já, né? Realmente é aquela torção maneirista. Mas todos eles, de alguma forma, quando eu fui obrigada a entender a sutileza, eles todos trabalham no mesmo enquadramento. Todos têm por base a perspectiva científica, todos são grandes coloristas, todos têm o domínio da linha, etc. Mas o estilo de cada um se define pela verdade que eles querem exprimir, né? E pela preocupação simbólica também. Por exemplo, o Masaccio tem um retábulo que é o mais famoso dele, que é sobre a Trindade. E aí, como ele tem uma preocupação total em converter para a pintura a Trindade, você percebe que ele submete a sua técnica de artista àquilo que ele quer comunicar. Então eu comecei a perceber também, a pintura renascentista, ela tem ao mesmo tempo uma função pedagógica, então ela tem uma responsabilidade de exprimir a verdade com a máxima eficiência possível, com a maior beleza possível também para capturar o sentido. Então quando a gente passa pelo Renascimento italiano, depois também eu fui ver a pintura bizantina, os mosaicos bizantinos, e a questão simbólica também é interessantíssima, né? Mas quando você passa pelos pintores italianos, que eu acho que foram os que realmente me ensinaram a lidar com a história da arte, aí você começa a bater o olho em qualquer pintor e você começa a perceber as virtudes de cada um. Então eu consigo ver as virtudes do Monet. Eu acho o Monet interessante. As virtudes do Turner, obviamente, né? Mesmo daquela pinturinha de gabinete, né? Eu falei pra você, tem coisas que eu gosto que eu sei que são muito inferiores aos renascentistas, mas eu gosto, que é aquela pintura de gênero, tanto a holandesa quanto a francesa do Chardin. Eu adoro aquilo, mas aquilo ali é muito inferior a qualquer coisa que o Masaccio tenha produzido, a qualquer coisa do Botticelli, mas eu gosto. Então, quando você entra em contato com os maiores pintores, você é capaz de dimensionar de tudo aquilo que compõe o seu gosto, como as coisas que você gosta se encaixam na hierarquia do belo. E eu acho que esse é o objetivo de eu mostrar aos pintores que eu selecionei. Eu falo, olha, alguns dos que eu vou mostrar vocês vão gostar, outros não. Mas o que eu preciso é que vocês compreendam porque é que no nível hierárquico, quem é melhor do que quem, a gente consegue fazer, objetivamente, a gente consegue dizer quem é melhor do que quem. Né? Se você pegar, por exemplo, aquelas pinturas de paisagem, holandesas do século XVII, e se você compara com aquele hiperrealismo alemão do XIX,
também você consegue ter esse tipo de hierarquia, né? O hiperrealismo foi uma reação, é muito legal o movimento do hiperrealismo, a gente vai ver. O hiperrealismo é uma reação àquele deslumbre com a fotografia. O pessoal, ai, olha a fotografia. Pô, a fotografia é a máquina que fez. A máquina que fez, né? Assim, não exige até. Aí os hiperrealistas fazem, eu vou fazer algo que também parece uma fotografia, mas sou eu que fiz. Então, é muito interessante, entendeu? E aí pode até parecer um pouco deslocado, porque a gente está no século XIX, mas quando a gente entende o contexto, né, histórico, a gente entende um pouco melhor como é que os próprios artistas, mesmo que eles não digam claramente, eles pensam o tempo todo no que eles estão fazendo. O Leonardo da Vinci estava certo, a pintura é algo mental, né? Você pensa antes, depois você projeta. E essa coisa mental que a pintura passa por reflexão também. A gente percebe uma série de... como que cada artista percebe a arte pelo que ele exprime na tela. O Leonardo da Vinci era um cientista também, né? Uhum. Ele tem uma precisão na descrição. Uma apoteose muito grande do Leonardo da Vinci hoje em dia, né? Mas na época ele era bem inferior a Rafael. Não, ele é inferior, mas a maneira como ele representa a atmosfera é única. Agora, é óbvio, você põe ele do lado de Rafael, do ponto de vista da cor, ele é fraco. Sim, o Leonardo da Vinci, ele tem um desenho maravilhoso, você pega os esboços assim de carvão, são coisas muito bonitas. E ele tem um estilo muito marcante, que é representar a atmosfera. Mas é um negócio meio de cientista, né? Se você pegar o Rafael, você tem tudo. No Rafael você tem a linha, você tem a atmosfera, você tem a perspectiva, você tem a cor, você tem o volume, né? Mas o fato dele ser cientista é o que tá ali também, né, na tela. A Mona Lisa eu nunca entendi por que faz tanto sucesso. Não, é claro que é bom. Mas eu... porque realmente, se você pegar no próprio Louvre, né? Você tem tantas obras lá que são superiores à Mona Lisa, a própria coroação... Muitas. Né? Nem se compara. E tá toda japonesada lá em volta da Mona Lisa, não consegue nem olhar, mano. Cotovelo, né? Pra tentar ver a Mona Lisa, que não tem tanto especial assim. Mas a história Fala sobre o fetiche. Fala sobre o fetiche na arte. Jonas, eu sei que gosta de falar de fetichismo, né? O fetiche da vida intelectual. Você sabe que o Ronald Robson vai vir aqui semana que vem, né? Não, é amanhã. Eu acho que é amanhã a live com ele. Comecei a ficar meio ruim hoje, eu falei, se amanhã eu piorar, não vai ter live, vai ser semana que vem. Mas se eu continuar assim bem como eu tô agora, que dá pra levar, amanhã... Aqui, ó, o livro dele, ó. Que ele fala do fetichismo todo. Aquilo, você lembra aquela live que a gente fez? Chama Contra a Vida Intelectual. ou Iniciação à Cultura, amanhã aqui. Boa, eu quero assistir. Não, porque o fetichismo, você vê que tudo é fetiche. Tudo que foge da realidade e da reta intenção é fetiche. Né? Se começar a fazer arte por fazer arte, para dizer que você é bom, ou para cultuar um sentimento, é fetiche. Aí você deixou de fazer algo objetivamente belo, é uma fetiche. A música, é uma coisa. Né? Cultura, arquitetura, tudo isso eu acho que vira fetiche. O fetiche é a substituição da realidade por um sentimento seu. Você tem um sentimento deturpado e você acha aquilo bonito. E daí você quer valorizar, você quer fazer o inverso, né? Em vez de você se ordenar e tirar o fetiche, você quer tornar o seu fetiche algo bom. Você quer... É uma ideologia. A gênese das ideologias é o fetiche. Eu acho que a arte moderna acabou caindo, se perdendo em fetiches e fetiches e fetiches. Sim, em inúmeros fetiches, né? Do Champ pra frente só tem fetiche, não tem mais nada, né? E aí a fetichização é pelo valor, né? Aí também vira instrumento de lavagem de dinheiro. O pessoal às vezes não entende que, mas por que é que os críticos de arte, essas pessoas que entendem, estão dizendo que isso é o suprassumo e tal, e tem um valor tão absurdo? Desculpa falar, pessoal, mas às vezes é só para lavar dinheiro mesmo, entende? Esse mundo do mercado da arte é um mundo um pouco complicado, né? Você tem quadros que realmente têm um valor pelo que eles têm, isso existe. Mas você também tem um monte de arte contemporânea, que às vezes o objeto não é nada, ou é uma tela rasgada, né? E tem um valor absurdo. Aí você fala, não, peraí, mas por que alguém compra isso? Não é possível. Tem que ter um motivo prático, né? Porque não é para contemplar. Quando você compra algo muito belo e para contemplar, ou para sentir que você o possui, beleza, mas quando você compra um negócio que não diz nada, que não significa nada, aí você tem que imaginar que o ser humano pode ter finalidades também não tão óbvias, tá? E a questão da lavagem de dinheiro entra no mercado de arte contemporânea, né? Aí entra naquilo que Marx fala. Você cria
o objeto de desejo e depois vende o objeto de desejo. Então, assim, você cria o fetichismo em torno do objeto e aí depois você adere ao fetichismo. Ou seja, você compra para dizer, eu tenho dinheiro para ter aqui uma obra maravilhosa, que é um rabisco, né? Eu tenho esse rabisco aqui maravilhoso, porque ele custa 120 milhões de reais, né? E aí eu boto aqui para ostentar. É isso. É isso. E aí todo mundo fica no imbecil coletivo do mercado da arte contemporânea, né? Sobre o qual o Olavo não falou, mas é a mesma coisa do que ele fala no imbecil coletivo. O Cultura e Fé Católica está dizendo: os ícones da arte bizantina expressam muito mais elementos da fé que uma escultura. Mesmo porque as esculturas, elas têm uma influência de uma visão naturalista, né? Os escultores do Renascimento, por exemplo, eu gosto muito de escultura, mas quem que é o modelo? O que eles estão querendo reconstituir? A escultura clássica, greco-romana, porque você começa a ter descobertas arqueológicas, descobrir estátua aqui, estátua ali, e eles se impressionam com aquilo. E outro, o Renascimento é um momento que o naturalismo volta com tudo. Então é Lucrécio, é Virgílio, são os antigos, etc. Então eles vão tentar recapitular justamente a arte da Era de Augusto. E na Era de Augusto, a escultura teve um papel fundamental. Por quê? Porque a escultura, ela justamente é a eternização da dignidade dos grandes homens, né, em Roma. Se você for em alguns museus de Roma, você vai ver que todos os grandes políticos romanos foram representados, né? Então, assim, bom, isso aí nem morreu, né? Até hoje você tem, se você pegar uma obra ali do Brecheret, que tem ali o monumento, a Revolução de 32, etc., você ainda tem esse vínculo entre a escultura como obra pública e a política, né? A escultura é como expressão das dignidades públicas, assim, ela é um negócio que pegou na Era de Augusto e nunca mais morreu. Então, obviamente, que se você está falando de elementos da fé, a arte bizantina vem em primeiro lugar. Mesmo porque ela vai estabelecer uma maneira de representar para diferenciar do que é natural. Né? É óbvio, tem que ser, não pode ter perspectiva. Não pode ter. E não quadro ou pintura. Sim, sim. Também ele tem uma função litúrgica e faz isso que você falou, né? Ele transmite o sobrenatural. Como é o vitral gótico? Nossa. O vitral é totalmente diferente também de uma pintura ou de uma escultura. Então, o vitral ele tem também essa dimensão espiritual do ícone. Você olha, sim, inclusive quando a luz do sol passa. Sim. É a hora que ele ilumina o lugar e ele ganha vida. Inclusive, se faz uma analogia ali com a própria participação na graça. Sim. Como é que explica para a população iletrada como é que é no céu? Todo mundo vai estar em Deus sem ser Deus, né? Traspassados pelo ser de Deus sem Deus, como o vitral. A luz do sol passa pelo vitral, a luz continua sendo luz, o vitral continua sendo vitral, mas ele é elevado pela luz que o traspassa, passa por dentro dele. E assim como os passados pelo ser divino, tem o tornado de Deus. E como nós somos seres sensíveis, a gente depende da experiência estética para conseguir compreender esta ideia. Por isso que a história da arte, ela, assim, enquanto a igreja teve uma influência marcante, a história da arte ela floresceu de forma impressionante, justamente porque aquilo que é evidente para mim não necessariamente é evidente para o próximo. Já ensinava São Tomás e você precisa torná-lo evidente. Como é que você faz isso para pessoas analfabetas, para pessoas que não têm instrução? É por meio das artes, né? Você não precisa usar recursos vulgares, você pode falar das coisas mais elevadas, mas se você faz isso por meio da experiência estética, você consegue comunicar coisas extremamente difíceis, para pessoas que só por meio da experiência estética vão conseguir começar a entender o que elas estão ouvindo ali do padre. Esse exemplo do vitral foi maravilhoso. Eu adoro o vitral, Jonathan. Vitral é uma das coisas que eu mais gosto na história da arte. Ainda mais porque eu estive na França, eu fui na Sainte-Chapelle mais de uma vez. Não só lá, eu vi outros vitrais, assim. Que coisa incrível, né? Exatamente. A Sainte-Chapelle é o lugar mais lindo que eu já entrei na minha vida. Inclusive, você vê foto, não dá para reproduzir. Não dá. E tá no meio dos vitrais, porque parece que só tem vitral, porque as colunas são fininhas por dentro. Né? Que é a intenção do história. É lindo, lindo. E aí, quando
eu lembro quando eu fui lá, tava nublado, né? Tava nublado quando eu fui e tal. Mas quando eu entrei, a nuvem... Eu dei uma sorte incrível, porque quando eu entrei, deu uma trégua e apareceu o sol. Então, quando eu entrei, tava, digamos assim, não tava tão impressionante. E, de repente, entrou o sol. Então, a gente conseguiu entender o que é o negócio, o impacto daquilo lá. Você olha a rosa central, né? Aquilo realmente é para você ter a sensação que o céu está se abrindo e Deus está aparecendo. Né? Você está vendo o juízo final, sei lá, você está vendo Jesus voltando. E é essa sensação que você tem e é essa a intenção. Né? Ou seja, dá certo a intenção dos arquitetos, dos artistas medievais em fazer vitral. E mesmo a escultura gótica, ela nunca é uma escultura isolada. Ela está inserida. Porque, assim, a arquitetura, a meu ver, assim, das artes visuais é a mais completa. Ela une É mais completa, sim, com certeza. E aí, a escultura gótica está sempre junto com vários elementos arquitetônicos assim, dentro do espaço, para gerar um todo também, igual ao vitral. Né? Não tem o efeito do vitral, porque o vitral tem o sol, então não dá para competir. Né? Mas ele, em volta do vitral, ele forma essa harmonia, né, de elementos que são catequéticos e também catequizam pela própria experiência estética, pela própria noção de ordem que você tem. Porque você entra, você não entende. É interessante, né, a catedral, a igreja gótica. Você olha, você não entende o que está acontecendo, de início. Mas você fica maravilhado, você fala assim, eu quero entender. Você começa a ver os vários elementos, né, você é convidado a olhar para cima, ou seja, verticalidade, né, você tem a sua relação com Deus. E você, ao mesmo tempo que é complexo, não é um complexo no sentido de caótico. Pelo contrário, é de tanto que é ordenado, e a gente não está tão ordenado, você não entende, mas é aquele complexo que te incita a entender. E você fica no estado meditativo, né? É uma experiência estética somada a estado meditativo. Então é um negócio único mesmo. A experiência do gótico é um negócio único. Por isso que é uma das, acho que assim, é uma das maiores assim alturas, né, que na história da arte o homem já alcançou em termos de realização. Em termos de realização espiritual, o gótico ele é um negócio que está ali lá no topo da hierarquia. E olha que curioso, né? Você está falando, né? A arquitetura é a mais completa, né? É de fato. E tanto que a gente às vezes fica vendo vários retábulos e não sei o que do Renascimento. Era tudo parte de um edifício. Era uma parte. Para você compreender, às vezes, algumas pinturas, você tem que ver para onde ela foi feita. Ela foi encomendada para quê? Esse retábulo mesmo do Masaccio que eu citei, ele era justamente para ficar no altar. É por isso que está representando a Trindade, né? E ele está ali, você tem que ir até a igreja onde ele está para visitá-lo e tal, né? A gente perdeu um pouco essa noção, porque do impressionismo, os impressionistas, eles viviam de fazer desenho para lata, né, publicitária. Então eles viviam de trabalhar para propaganda. A gente já tinha uma incipiente indústria da propaganda, né, embalagem, etc. E muitos... tanto que sabe aquelas latinhas bonitas, Jonathan, que a gente até coleciona, às vezes fala, nossa, que negócio bonito e tal. Então, eram eles que faziam, né? E como eles eram artistas bons, né? O negócio era bonito, né? E eles ganhavam dinheiro assim, eles compravam tinta, sustentavam a família fazendo publicidade. Já era, o artista já começou a depender da publicidade, assim, para se sustentar, né, ali. E só que isso acaba comprometendo, né? Porque você não tem mais essa completude da expressão do belo que a arquitetura permitia, né? E sobretudo ali nas catedrais góticas. Não tem, você tem esse recorte que é o da pintura, né? É por isso que eu sempre falo que o impressionismo para mim é a expressão perfeita assim do empirismo, dessa visão individualista, sensualista, hiperindividualista, da visão fragmentária de mundo que é a visão moderna, né? Porque realmente... Né? O traço, desde o traço. Parece que coçou o olho, né? Parece que é um negócio... Isso. Né? Você não está entendendo direito, é meio onírico, né? Meio sonho, um negócio meio... legal, mas... Mas é bem moderno, né? Eu acho que é a expressão da sensibilidade moderna mesmo. Todos os expressionismo também, mas o impressionismo de uma maneira um pouquinho mais delicada, mas também eu vejo assim, não, mas é porque eles estavam querendo imitar o recurso da fotografia. Então, mas por que eles estão encantados com a... Mas por que eles estão encantados com a fotografia, que é um momento? Né? E com o processo da fotografia. Por que eles estão encantados com o processo da fotografia? Porque eles se encantam pelo processo da percepção.
O que acontece no sujeito diante do objeto. E eles querem ver o que acontece que não tem a ver com o objeto. Eles não estão preocupados com a forma do objeto, eles estão preocupados com o processo no sujeito. Não dá para ser mais moderno do que isso, entendeu? Então é por isso que eu tenho aquela visão que você acompanhou, né? Lembro que eu fiz aquelas palestras. Dalmo Moreira está dizendo assim, quando visitei o Museu Picasso em Barcelona, pude constatar a grande diferença entre o período inicial do artista, clássico e belo, com sua fase modernista. Você conheceu, Jonathan? Eu não conheci isso. Não... Museu do Prado? Não, a parte do Picasso inicial, eu só conheço... eu vi um ou outro, que eu sei que ele desenhava muito bem, mas eu vi uma outra coisa, ao vivo não me lembro. Dele. Agora, a obra, objetivamente, ele abandonou o belo. Abandonou ela. Sim. E foi pro lado do subjetivismo, do culto a ele mesmo, de novo. Uhum. O culto a ele mesmo. Aliás, ele é um dos artistas que melhor exprime, né? O culto a si mesmo, né? É diferente, porque o Klimt, por exemplo, eu acho que ele é interessante porque ele praticamente mistura pintura com arte decorativa, né? Já é um caso um pouquinho diferente do Egon Schiele. Ele tem bom gosto, ele não tem essa coisa perversa, essa imitação da desgraça interior. Ele também é moderno, mas é um moderno meio... Ele faz uma arte decorativa. Você tem alguns desses modernos que parece que eles não são tão desordenados por dentro. Tem alguns que conseguem encontrar alguns caminhos, né? Mas eles são a exceção, não são a regra, né? Bom, quem mais que o pessoal... Você quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Eu estou procurando mais perguntas aqui, ó. Não, pode ler a pergunta. Aqui, ó, o Jonathan respondeu, viu, Dalmo? Podemos dizer que ele abandonou o belo, o Picasso? Com certeza, foi o que o Jonathan falou, justamente. O belo é importante para a música romântica dos que têm baixo nível cultural. Tá, isso aqui eu não entendi. Acho que ele tá falando do cantor belo. Ah, nossa, que engraçado. Ainda bem que eu não entendi. Nossa, muito bom. Como? Bom, pessoal, mas é isso, tá? Que a gente queria conversar mais ou menos isso. Eu coloquei alguns livros para vocês na descrição. Eu vou deixar um, assim, que eu acho que é introdutório, que é um clássico do Etienne Gilson, né? Que foi traduzido aqui pela Realizações, né? Essa Introdução às Artes do Belo é um livrinho que dá para você começar a pensar nessas coisas que a gente conversou aqui. O Beleza, do Roger Scruton, também eu acho maravilhoso o livro, também coloquei na descrição. E eu coloquei mais um, do qual eu não estou lembrando agora, vocês me perdoem. É do Jorge Santayana também. Eu coloquei um outro livro interessante que tem na minha livraria, mas o que eu mais indico mesmo é esse. Esse e o Beleza, do Roger Scruton, tá? Esse aqui é mais didático, né, que Etienne Gilson foi um brilhante professor, um super erudito, um dos caras mais eruditos, assim, da história recente. E você ele falou sobre tudo, né, Jonathan? Incrível o conhecimento que ele tinha, né? De absolutamente tudo, né? Metafísica, a Nossa história, a história pura, a ética... Tudo. A teologia ele deu uma ensaiada. Tudo. Não, tem muito livro bom dele. E esse é bem interessante. E o do Scruton, Beleza, também é muito bom como introdução, tá? Esses livros estão aqui na descrição. Vocês que quiserem, esse meu curso vai durar 8 meses, são 4 módulos. Os módulos são interdependentes. Se você não você tá vendo essa live muito depois, você, de repente pode começar. Basta você enviar um WhatsApp para o Instituto Essere. O número do WhatsApp do Essere está aqui na tela, mas se você quiser repetir, Jonathan, para o pessoal, porque aí o pessoal pode pedir, enviar uma mensagem. Instituto Essere, mande para mim todos os cursos que vocês têm, porque tem muitos professores bons lá, tem muitos cursos legais, né, Jonathan? Qual que é o WhatsApp de atendimento do Essere? Eu falo o WhatsApp aqui, Pode falar. Número? Isso. Deixa eu pegar aqui. É 19. 19 porque é Campinas. 99 605 9433. Recepção. Vocês vão falar com a Sara. Com quem? Sara. Com a Sara, tá bom? Então, este é o número do Instituto Essere, se vocês quiserem. O Instituto Essere, ele foi aberto recentemente em Campinas, eles vão ter a plataforma digital já tá no ar, Jonas? Quando é que ela sai? Vai sair em breve. Sai em breve, mas tem muito curso já gravado, hein? Caramba, só eu fiz 2 cursos, mas tem um monte de gente que fez curso bom pra vocês, né?
Nossa, o pessoal tá sensacional. Porque o Jonathan é o curador do Essery. E o Jonathan tem uma característica muito boa. Ele não tá muito preocupado em quem é conhecido e quem não é. Ele fala, você sabe falar desse assunto? Tá bom, mesmo que ninguém te conheça, é você que vai falar desse assunto. Você não sabe falar desse assunto, mas você tem 500 mil seguidores? Tá, cara, tchau, aqui não é lugar pra você. Então o Essery tem uma característica que, assim, eu recomendo mesmo. As pessoas que estão ali dando aula pra você, elas estão selecionadas pelo mérito que elas têm, pela dedicação delas ao assunto, tá? Pelo fato de que aquele assunto as interessa mesmo. Então essa curadoria do Jonathan faz toda a diferença, porque o Jonathan, além de saber a diferença entre o belo e o feio, sabe a diferença entre picaretas e pessoas competentes, tá? E os picaretas ele pôs todo pra correr, ele nem convidou. E é uma coisa muito boa, tá bom? Certo, Jonathan? E aí, como é que tá? Essas suas picaretas estão atrás do Essery ou ainda... Não, né? Não. Daqui a pouco... Que bom. Daqui a uns 10 anos vem. A gente conversa, né? Nos sigam no Instagram, né? Essery. Sigam. Né? Peraí, deixa eu pôr o arroba aqui. Arroba Essery. Pra quem quer sabendo das novidades. Aqui. E o meu pessoal também, que tá aqui na tela, né? Que é godoy.jonathan. Godoy com I, J-O-N-A-T-A. Tá, mas sigam o Essery no Instagram para vocês ficarem sabendo de todas as novidades, tá? Tem muito curso bom lá. Em junho já sai a plataforma digital, tá? A Lilian tá falando aqui, ó. Em junho, a plataforma digital vão ter muito curso bom. Vocês que não estão em Campinas. Agora, você que está em Campinas, vá visitar o Instituto Essery. Tenta fazer alguns cursos presenciais, porque o lugar é lindo, tá? E, enfim, pena que eu não moro em Campinas, mas a procura pelo meu curso foi mais à distância, então por isso que eu vou fazer no Zoom, para atender as pessoas que procuraram, tá bom? Para atender aí os alunos, não deixar ninguém de fora. Mas, se você é de Campinas, procure os cursos presenciais. E a Bruna também estará aqui presencialmente para palestras, né, para reuniões, claro. Tá avisando. Já tem também o canal no YouTube do Essery, que a gente está colocando aulas grátis. Já tem análise de filme lá, tem 3 análises, já tem uma aula grátis, já tem mais 3 aulas gravadas no YouTube. Toda semana vai ter aulas grátis no YouTube que eu estou gravando, tá? Então a gente está também disponibilizando conteúdo lá. As aulas do Jonathan são íntegras, harmônicas e claras. Obrigado. Certo? Vocês vão adorar. E este sábado, Paulo Henrique Araújo vai estar lá falando do seu novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. Certo, Jonathan? Até agora, dia 18, não é? Exatamente, sábado, dia 18. Que horas? Sexta-feira tem uma palestra gratuita aqui no Essery, às 19 horas, aberto a todos, do padre Fernando Zapatero. Não acredito! Isso, falando de Aristóteles, falando da alma. Que legal. Presencial. Muito bom. Esse é o melhor professor de filosofia antiga que eu conheço, tá? Esse padre é fantástico. Se vocês puderem, aproveitem a oportunidade. Se vocês estão aí em Campinas, não percam. Essa é a questão. Vocês têm que parar de seguir pessoa porque ela é famosinha. Vocês têm que seguir quem tem algo a dizer, entendeu? E o objetivo do Essery é colocar vocês em contato com quem tem algo a dizer. Tá? Quem tem algo a dizer vale muito mais do que quem tem milhões de seguidores, tá? Entendeu? Mesmo porque no Brasil muita gente tem mau gosto, e se vocês quiserem fazer competição de seguidores, vocês vão ver que quem ganha é Luísa Sons e Felipe Neto, tá? Então não significa nada. Ou Pablo Marçal e coaches de todo tipo. Não, mas não vou falar desse pessoal porque eles estão ajudando o Sul. Enfim, não é o momento de falar. Eles estão ajudando. Eles estão agindo bem, né? Não que eles produzam alguma coisa de útil, mas nesse momento eles estão, pelo menos, sendo corretos. Enfim. Tudo que eles ganharam para isso, então valeu a pena. Bom, é isso. Aqui o Luiz está perguntando se vocês podem gravar a palestra de sexta e colocar no YouTube. Tem como, Jonathan? Sim, a gente está gravando, inclusive. É que às vezes, passando a palestra ao vivo no YouTube, tem o comentário das pessoas, né? Acaba ficando um pouco estranho. Não, né? mas põe depois. Grava. Se puder gravar e colocar depois, né? Eu acho que já que a palestra é gratuita, se vocês conseguirem gravar e colocar depois, eu acho que isso seria muito bom, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então tá, Jonathan, muito obrigada, viu, por você ter aparecido aí. Sempre bom falar com você. Já passou 1 hora, poderíamos ficar aqui horas.
E vamos lá, vamos marcar mais. Tá legal. Pessoal, muito obrigado vocês que nos acompanharam aqui. Prestigiem o Instituto Essere. Muito boa noite para todos vocês e até a próxima.